Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é um partido comunista frente a governos burgueses. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note! O debate aqui hoje é um debate de estratégia, um debate de princípio revolucionário. Um partido comunista, gente, desculpa assim, viu? O Partido Comunista é necessariamente um partido de oposição no capitalismo. Oposição a todo governo burguês. Todo governo burguês. Oposição, evidentemente, pela esquerda. Sem se confundir com as forças de direita, sem se confundir com as forças pequeno-burguesas, sem se confundir com o discurso liberal e por aí vai. Evidentemente que alguém pode dizer assim, mas Jones, isso não é sectário, isso não é ser pouco propositivo. Você está dizendo que um partido comunista é necessariamente de oposição a despeito do governo, a despeito de quem está na presidência, ou quem é primeiro-ministro, se for um regime parlamentarista? Sim, eu estou dizendo isso. Claro que esse princípio, ele tem particularidades históricas. Já já a gente vai falar das particularidades históricas. Mas é importante, gente, dizer o seguinte, um partido comunista, ele deve trabalhar no hoje, no agora, mobilizando em torno também de pautas imediatas, de pautas concretas, disputando aumento de salário mínimo, disputando ampliação de previdência social, disputando mais orçamento para a saúde e para a educação, mais políticas de combate à fome, redução de preços de conta de luz, conta de água, conta de internet, etc, etc, etc. Mas nunca deve nutrir ilusões com qualquer governo burguês, dado que o debate aqui não é sobre a personalidade X ou Y. Claro que a capacidade de ação do governo depende de uma série de fatores. Depende da luta de classes no plano interno, né, a correlação de forças, no plano internacional, depende da própria disposição subjetiva do ou da presidente ou presidenta que está na cadeira, depende do partido político, né, da liderança. Tem uma série de fatores que vão dizer a capacidade de ação maior ou menor em atender interesses imediatos da classe trabalhadora. Mas, na forma capitalista, no Estado burguês, nenhum problema fundamental da classe trabalhadora vai ser resolvido. Entende? Então, assim, por mais que seja um governo que seja importante, que seja avançado em vários aspectos, a gente apoia as pautas importantes, as pautas avançadas, mas deixando claro que a oposição pela esquerda, dado que no regime capitalista, os problemas fundamentais do povo trabalhador não vão ser resolvidos. Então, quem acompanha aqui meu canal, sabe, por exemplo, volta e meia, eu estou fazendo um debate sobre questão agrária, sobre infraestrutura, sobre ciência e tecnologia, sobre integração nacional, sobre educação, sobre saúde, e a conclusão que a gente sempre chega é o quê? Pô, a gente precisa da Revolução Brasileira para dar uma resposta concreta de resolução para esse problema, para esse dilema da classe trabalhadora e do país. Por que isso, gente? Então, assim, a ideia de que você é oposição de esquerda a todo e qualquer governo no capitalismo, que, portanto, é um governo burguês, parte do princípio de que os dramas fundamentais da classe trabalhadora não vão ser resolvidos no capitalismo, que a gente precisa da revolução socialista para isso. Esse é um primeiro aspecto de princípio. O segundo aspecto de princípio é a própria ideia de que a classe trabalhadora precisa ter independência de classe frente às outras classes da sociedade. Então, se o governo não é um governo da classe trabalhadora, necessariamente a classe trabalhadora vai ser oposição, ainda que em alguns momentos possa apoiar medidas do governo, possa sustentar contra-ataques de inimigos X ou Y, mas o governo não é da classe trabalhadora. O governo só é da classe trabalhadora quando a gente está falando numa perspectiva de crise revolucionária em direção ao socialismo. Aí pode se montar um governo que seja fundamentalmente um governo da classe trabalhadora contra as classes dominantes, que caminhe na perspectiva de ruptura socialista, de ruptura revolucionária. Senão, tendencialmente, a contra-revolução vence, como foi, por exemplo, o caso do Salvador Allende, no Chile, que um governo burguês, porque no capitalismo, então, por essência, estruturalmente, é um governo burguês, mas um governo que se propunha a ser um governo da classe trabalhadora, com horizonte socialista, mas viveu um impasse ali. Defender um projeto socialista sem uma ruptura com a forma do Estado burguês. Esse impasse, essa contradição fundamental foi resolvida, infelizmente, com a vitória da contra-revolução, né? O Rui Mauro Marini
por exemplo, debateu muito bem o tema no livro O Reformismo e a Contra-Revolução, ensaios sobre o Chile, que inclusive, se vocês forem ler esse livro, vocês vão ver que o Rui Mauro Marini não faz nenhum debate moral com Salvador Allende. Ele considerava o Allende um cara sério, um cara honesto, um cara que realmente queria o socialismo, um cara que defendia os interesses da classe trabalhadora, mas tinha um problema ali de estratégia. A ideia de uma transição parlamentar, de uma transição pacífica ao socialismo, entrou no impasse e que, infelizmente, quem ganhou foi a burguesia e foi o imperialismo. Então, assim, o princípio de que todos os problemas fundamentais da classe trabalhadora só vão ser resolvidos com a revolução e o princípio da independência de classe faz com que um partido comunista necessariamente seja oposição pela esquerda a todo o governo burguês. Eu debato isso, inclusive, no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução, a partir da obra da Rosa Luxemburgo, né? De como, para Rosa Luxemburgo, um partido comunista, um partido revolucionário, é essencialmente um partido de oposição. É claro que existem exceções históricas e a gente precisa calibrar a tática em alguns momentos, só que preste atenção, exceção é exceção, ela confirma a regra, ela não nega a regra. Então, por exemplo, vamos pegar a história brasileira. Gente, vamos lá. São mais de 100 anos de capitalismo e de república burguesa. Governo reformista na presidência, presta atenção, governo reformista na presidência, dá pra dizer que a gente teve dois. Presta atenção. O último 1 ano e meio do segundo período Getúlio Vargas, e nem é todo o período Getúlio Vargas, quando ele volta para o governo pelas urnas, nos anos 50, então, porque o primeiro 1 ano e meio, 2 anos do governo Vargas é bem conservador, bem ortodoxo, inclusive do ponto de vista de política econômica. Vargas assina o acordo militar com os Estados Unidos, que foi uma tragédia histórica para a soberania nacional brasileira. Só que na parte final do governo, no último 1 ano e meio do governo, o Vargas meio que tocou o foda-se, né? Foi pro pau e vamos embora, e lei de remessa de lucro, e regular as multinacionais, e começou a falar de reforma agrária, finalmente, de levar a CLT para o campo. Se ensaiou ali propostas legislativas para estender a CLT para o campo, para fazer reforma agrária. Então, assim, o último 1 ano e meio do governo Vargas, dá para dizer que foi uma proposta de governo reformista, e assim, eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? Eu estou me apoiando no Rui Mauro Marini, né? No livro Subdesenvolvimento e Revolução, coloca aí na tela, Maxwell, o Rui Mauro Marini faz essa avaliação dos últimos meses do governo Vargas, né? Então leiam aí o livro do Rui Mauro Marini para quem tiver discordância. Então, assim, dá para chamar de reformista os últimos 1 ano e meio do governo Vargas, antes do suicídio, e o governo Jango. Só, meu parceiro, reformista. Reformista que se propõe a fazer reforma, não é política pública importante. Reformista, final do governo Vargas, governo Jango, só. Portanto, é uma exceção na história. Do mesmo jeito que, pegue um exemplo de Hugo Chávez, por exemplo. Veja, não aparece um Hugo Chávez toda semana não, viu, gente? Isso é uma exceção na história do capitalismo, percebe? Isso é uma exceção na história do capitalismo, não só da Venezuela, como da América Latina inteira. Pegue, por exemplo, o caso do governo Petro na Colômbia. É a primeira vez que a Colômbia tem um presidente de esquerda na história do país. Também mais de 100 anos de capitalismo, de república e tal. Ou seja, de tempos em tempos, com conjunturas específicas, aparece um governo, uma liderança política, que é uma liderança reformista, que se propõe de verdade a fazer reforma, a pautar nacionalização, pautar reforma agrária, a enfrentar aspectos do imperialismo, a mobilizar a classe trabalhadora, a avançar em direitos universais e tal. Isso, na história do capitalismo, é raro. Isso é exceção, preste atenção. Na história do capitalismo, tanto na periferia como no centro do sistema, isso é raro. A tendência são governos burgueses de mero gerenciamento do sistema com maior ou menor grau de agressividade contra a classe trabalhadora e responsividade às demandas da classe trabalhadora. Mas governos que têm contradições com setores importantes da classe dominante interna e do imperialismo, no caso da América Latina, eles são exceção, não são a regra na história do capitalismo. Em situações como essa, como, por exemplo, governo Jango, pré-golpe de 64, governo Chávez, golpe na Venezuela de 2002, ou o governo Petro agora, que está tendo ameaças golpistas. Um partido comunista vai continuar se afirmando oposição de esquerda, mas vai, sem nenhum problema, dar sustentação
aquele governo frente às forças reacionárias, mas pautando uma linha própria e avançar no processo da luta de classes. Exemplo clássico para vocês, gente. Em 2002, toda a burguesia da Venezuela, toda, junto com o imperialismo, tentou derrubar o Chávez. Toda. Muito bem retratado no documentário A Revolução Não Será Televisionada, que está disponível no YouTube. Uma situação como essa, o que é que um partido comunista faz? Evidentemente, a gente vai lutar contra o golpe, a gente vai defender a manutenção do governo Chávez e no processo de luta antigolpista tem que avançar nas demandas da classe trabalhadora. Então, por exemplo, quando teve o golpe na Venezuela em 2002, vários burgueses acabaram depois fugindo, sendo alguns pouquíssimos sendo presos, e teve um movimento muito forte de ocupação de fábricas, de autogestão operária. O governo Chávez não deu o apoio necessário para a autogestão operária e muitas das fábricas, inclusive, depois deixaram de ter autogestão operária e foram de volta entregadas para a iniciativa privada. Esse era um papel, por exemplo, de um partido comunista dentro do movimento golpista, entendendo que taticamente era fundamental, inclusive para não se descolar da classe trabalhadora, naquele contexto da luta de classes, avançar no movimento de ocupação de fábricas e consolidar amplas experiências de autogestão operária. Do mesmo jeito, agora, o governo Petro está ameaçado também de golpe de Estado, articulado principalmente por setores da burguesia interna. É fundamental, por exemplo, avançar agora nas medidas que o governo Petro vem defendendo, como criar um SUS na Colômbia, que a Colômbia não tem um sistema público único de saúde, contra as empresas privadas da saúde, ou então fazer uma reforma da Previdência, que é uma reforma de verdade, uma reforma trabalhista, para garantir mais direitos previdenciários e trabalhistas. Um partido comunista avançar, potencializando essas lutas, com independência de classes, inclusive pressionando o governo, pautando métodos da classe trabalhadora para conseguir essas conquistas, como instrumento da greve geral para quebrar a pressão e a resistência da classe dominante da burguesia da Colômbia. Deixando claro que apoiamos a medida do governo Petro, é muito importante, é fundamental, mas ao mesmo tempo guardamos nossa autonomia, somos oposição à esquerda ao governo porque a gente quer também ter o direito, ter a liberdade de criticar as vacilações do governo frente à luta de classes que está em curso. Então veja, um partido comunista é um partido de oposição. E aí, ser um partido de oposição a qualquer governo burguês não significa esquerdismo maluco, não significa não entender que em vários contextos não tem problema, a gente vai apoiar figuras do campo reformista, a gente vai sustentar figuras do campo reformista contra golpes da burguesia, contra golpes do imperialismo, a gente vai apoiar pautas importantes. O Brizola e o Darcy Ribeiro, nos anos 80, por exemplo, representavam, na luta de classes no Brasil, um programa político muito avançado de resistência defensiva ao neoliberalismo e, a alguns pontos, até de ofensiva, de construção de direitos para a classe trabalhadora, como o caso do CIEPs. Não tem problema nenhum apoiar, desde que fique claro que a gente é oposição de esquerda, mesmo apoiando. Vocês sabem que eu gosto muito do Brizola, eu tenho um quadro do Brizola na sala da minha casa, da época da campanha da legalidade, que para mim foi um dos momentos mais importantes da história brasileira. E se eu vivesse na época do Brizola, por exemplo, governador do Rio de Janeiro, eu defenderia o governo Brizola contra os ataques da Rede Globo, contra os ataques da burguesia, contra os ataques dos setores reacionários da polícia militar, mas diria que somos oposição à esquerda ao governo Brizola. A gente quer avançar mais. Porque a perspectiva sempre de um partido comunista é avançar muito mais, é não se contentar com os limites postos pela dinâmica da ordem burguesa. Então esse negócio de partido comunista que frente a um governo burguês diz que é independente, diz que nós somos independentes ao governo, nós temos autonomia ao governo, veja, toda a força política que não tem cargo no governo é independente ao governo. Isso não diz nada. Isso é uma fórmula parlamentar, simplista, jurídica, que não diz nada. Não, independente. Como assim? E qual é a sua posição de independência? Só para vocês terem uma ideia, o PT, em Pernambuco, a posição dele frente ao governo direitista da Raquel Lira é de independência ao governo. É isso, não diz nada. Não sou nem oposição de esquerda, nem oposição de direita. Sou independente. Oxente, peraí, pô. Não. O Partido Comunista, ele é oposição a todo governo burguês. E aí, essa posição tem mediações táticas de acordo com o contexto específico da luta de classes. Agora, no caso brasileiro, a situação é até mais fácil. Porque, assim, é muito mais difícil você mediar uma posição de oposição à esquerda quando você tem um governo reformista. Você vai ter que
ter várias tensões, né? Porque um governo reformista, se for reformista mesmo, vai ter alguma mobilização de massas, vai mobilizar setores da classe trabalhadora, vai agitar e por aí vai. Então fica muito mais difícil no movimento operário e popular você mediar uma posição que não seja adesista ao governo. Então, por exemplo, se a oposição de esquerda ao governo Hugo Chávez na Venezuela, não era fácil, né? Assim, por exemplo, se a oposição de esquerda ao governo Evo Morales na Bolívia, o governo chegou a ter uma popularidade gigantesca e organizar boa parte do movimento operário popular, também não é fácil. No caso do Brasil, a gente tem um governo social-liberal cada vez mais reacionário, atacando a classe trabalhadora. Ah, Jones, e a extrema-direita? Peraí, porra. Quer dizer que tu é um partido comunista, tu se propõe a fazer a revolução em um dos países mais importantes do mundo, uma revolução socialista no Brasil mudaria toda a conjuntura mundial, toda a correlação de forças mundial e latino-americana, mas tu acha muito difícil firmar uma posição de oposição de esquerda ao governo Lula e combater a extrema-direita? Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não é? Então, assim, se é difícil firmar de maneira clara uma posição de princípios frente a um governo rebaixado e cada vez mais à direita como o governo Lula, como é que tu quer fazer a revolução? Não consegue nem sustentar uma posição de princípios. Então, assim, não. Partido Comunista é oposição, por princípio, a qualquer governo burguês, o que não significa as flexibilidades táticas necessárias para, em momentos específicos, pautar posições defensivas e ofensivas na luta de classes. Na dúvida, leia um livro publicado pelo Lavra Palavra, do Lenin, Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária. Eu tô olhando pro lado porque ele tá aqui, tô folheando ele. Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária. Para Lenin, o negócio é muito claro. A gente pode apoiar governo X ou Y em determinadas conjunturas, a partir de determinadas medidas, bandeiras, mas sempre numa posição de independência de classe, deixando claro que, por princípio, nós somos oposição à esquerda a todo e qualquer governo burguês. É difícil de entender isso. Aí, gente, quem trafica com esse princípio não tá no marxismo-leninismo não, viu? Tá em outra coisa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que essa semana começa o Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas, o CONUBES, ao JC e o MEP, Movimento por uma Escola Popular, vai estar lá no CONUBES. Então, ajuda a levar nossa delegação, por favor, que é muito importante para a gente imprimir uma perspectiva de radicalidade e de crítica a essa importante entidade do movimento estudantil. Está aparecendo aqui na tela o Pix, para quem quiser ajudar ao JC e o MEP a levar sua delegação para o CONUBES em BH, que, inclusive, eu estarei lá em BH, viu? Estaremos lá em BH, trocando ideia com a molecada para construir a nossa revolução brasileira.